Para darmos início a esta solenidade, tem a palavra o secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim. Senhor Ministro da Educação, Abraham Weintraub, e senhor Nuno Crato, ex-ministro da Educação e Ciência de Portugal, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades presentes. O presidente da República escolheu como um dos principais focos da educação básica para o seu mandato ajudar estados e municípios a vencer a imoral condição de gerar analfabetos dentro das escolas, o que afeta, sobretudo, as crianças de famílias mais pobres, e conferiu ao MEC essa nobre missão. Desde o início de nossa gestão, estamos trabalhando para desempenhar o papel que o artigo 211 da Constituição Federal nos confere, cumprir a função supletiva do governo federal frente aos demais entes federados, que são independentes de nós para fazer suas políticas públicas. Um claro sinal disso foi a criação da Secretaria de Alfabetização, a CEALF, e a incumbência de elaborar uma política nacional de alfabetização. Com essa finalidade, a CEALF, juntamente com representantes de outros setores do MEC, como a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, a Secretaria Executiva, o Gabinete do Ministro, além de autarquias como o INEP, a CAPES e o FNDE, constitui um grupo de trabalho que, ao longo dos primeiros meses do ano, se reuniu periodicamente, ouviu representantes da sociedade civil e pesquisadores da área, analisou dados, documentos, programas, apresentando em abril o Decreto 9.765, que instituiu a Política Nacional de Alfabetização, a PNA. O cerne da PNA, que a diferencia essencialmente de outras formas de encarar o tema da alfabetização, é o fundamento na evidência científica, naquilo que de fato se sabe até o momento acerca de como se aprende a ler e a escrever. O caderno de apresentação da Política Nacional de Alfabetização, tornado público hoje, tem uma função importante, pois esclarece e aprofunda o conteúdo exposto no decreto, os conceitos, os termos e a concepção de alfabetização baseada em evidências, que dá nome à conferência que ocorrerá em outubro. Com esse fim, convidamos pesquisadores e acadêmicos brasileiros e estrangeiros a contribuir com o detalhamento da PNA, trazendo as referências técnicas mais atualizadas, que também fundamentaram políticas educacionais de países desenvolvidos. A maior parte desses especialistas, com uma vasta produção científica de qualidade internacional na área de alfabetização, pela primeira vez está tendo a oportunidade de contribuir diretamente para o desenho de políticas educacionais do Ministério da Educação. Por meio da liderança de nossa equipe, altamente qualificada, e desses profissionais que, além de tecnicamente competentes, contam com espírito público e compromisso moral com o direito à educação de qualidade para todos os brasileiros, principalmente para os mais pobres, vamos, com a colaboração dos estados e municípios, inserir o Brasil no rol de países que adotaram as evidências científicas como base de suas políticas educacionais. Uma das decorrências da PNA foi a adesão do Brasil ao PIRLS, importante exame internacional para avaliar a capacidade de compreensão leitora dos alunos do 4º ano do ensino fundamental. O PIRLS complementa o conjunto de avaliações nacionais e internacionais que contribuem para formar um painel robusto de indicadores de qualidade da educação no Brasil. O lançamento da CONAB, a Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, no dia de hoje, tem como objetivo alinhar a estratégia do Ministério da Educação do Brasil àquelas de autoridades educacionais de países como o Reino Unido, com a Estratégia Nacional de Leitura de 1998. Os Estados Unidos, com o Painel Nacional de Leitura, de 2000. A França, com o Observatório Nacional de Leitura, de 1998. Além de resgatar relatórios feitos no Brasil e que foram ignorados em nível nacional por muitos anos, como o relatório Alfabetização Infantil, Os Novos Caminhos, encomendado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados em 2003 e reeditado em 2007. O relatório final do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, de 2005, que serviu de base para políticas de alfabetização do Ceará. E o relatório Aprendizagem Infantil, uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva da Academia Brasileira de Ciências. Esta é, sem dúvida,
uma ocasião de alegria e de esperança para mim. Aliás, não só para mim, mas para todos que nos dedicamos, de alguma maneira, à educação e, de modo especial, à alfabetização. A presença do ex-ministro Nuno Crato nos inspira pelos resultados que os alunos de Portugal vêm obtendo a partir das reformas educacionais que ele conduziu em sua gestão. Um exemplo que nos renova a esperança do muito que se pode fazer para o progresso do Brasil. Encerro reforçando a mensagem institucional do governo federal para os demais entes federados, para o público em geral, para as famílias e alunos atendidos por nossas escolas, para os acadêmicos brasileiros e estrangeiros que vêm nos ajudar nessa honrosa tarefa, já vencida por alguns países, que é a de ensinar os alunos de todas as idades a ler e a escrever de maneira efetiva, começando cedo, para que todos possam usufruir o seu direito à educação de qualidade. Gostaria de destacar que não é apenas um secretário de governo que fala aos senhores e às senhoras, mas um pai de família e um brasileiro que acredita no potencial dos alunos e, principalmente, no dos professores, para que superemos uma das maiores vergonhas que, por razões diversas, a sociedade brasileira permitiu que se alongasse imoralmente no tempo. Muito obrigado. Convido a todos agora a assistirmos o vídeo sobre a Política Nacional de Alfabetização. A Política Nacional de Alfabetização, lançada em abril de 2019, prevê que a alfabetização seja baseada em evidências das ciências cognitivas para que seja eficaz e reflita positivamente em toda a trajetória escolar das crianças. Com definições conceituais precisas, a PNA possibilita um debate sério sobre as políticas de alfabetização. Entre os princípios da PNA estão o papel fundamental da família no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, o respeito aos entes federativos e a visão de que a alfabetização é um instrumento para superar a vulnerabilidade social. Fundamentada em ciências cognitivas, a PNA incorpora os conceitos de literacia e numeracia para serem aplicados nas práticas de ensino e de aprendizagem. Transformar a realidade da alfabetização e trazer cidadania para todos são alguns dos objetivos da PNA. Para obter sucesso no aprendizado, é importante estimular o hábito de leitura e escrita desde cedo, o que inclui ensinar certas habilidades de maneira lúdica e adequada à idade da criança, e ter a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental como prioridade. Para isso, a PNA prevê ainda que o professor alfabetizador seja valorizado. Também é preciso respeitar as particularidades das modalidades especializadas. A PNA tem como público-alvo prioritário crianças na primeira infância e nos anos iniciais do ensino fundamental, e ainda jovens e adultos, alunos de modalidades especializadas e qualquer estudante com nível insatisfatório de alfabetização. Além dos professores e da família, também são agentes de alfabetização, gestores educacionais, instituições de ensino e organizações da sociedade civil. A PNA será implementada por meio de parcerias entre o governo federal e os entes federativos, sendo que todos os programas e ações serão monitorados para medir resultados, de modo que o dinheiro do contribuinte seja valorizado. O MEC é o coordenador das ações decorrentes da PNA e poderá oferecer assistência técnica e financeira aos entes federativos. Assistiremos agora o vídeo de lançamento do caderno da PNA. O caderno PNA é um guia explicativo da Política Nacional de Alfabetização, lançado em abril de 2019. Esta política é baseada em evidências científicas para proporcionar ao aluno uma alfabetização eficaz que trará reflexos positivos em toda a trajetória escolar. Uma nova realidade que pode transformar e trazer progressos para a educação de todos os brasileirinhos, que são o futuro do nosso país. São 54 páginas que abordam desde o cenário atual, marcos históricos e normativos no Brasil, apresentam ainda importantes relatórios científicos internacionais, além de abordar conceitos sobre alfabetização e muito mais. Aqui você poderá entender como as crianças aprendem a ler e escrever,
e como ensiná-las de forma eficiente. E não para por aí. Aqui você ficará por dentro do papel fundamental da família para o sucesso das crianças na aprendizagem da leitura e da escrita. Verá também que, mesmo antes da alfabetização, a criança deve aprender certas habilidades de maneira lúdica e adequada à idade dela. O caderno traz também orientações sobre a alfabetização de jovens e adultos, a íntegra do decreto, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização. Leia agora mesmo este guia explicativo e saiba mais sobre a PNA. Convido a palavra o ex-ministro de Educação e Ciência de Portugal, Nuno Crato. Muito bom dia a todos. Senhor Ministro de Estado e de Educação, Sr. Secretário de Alfabetização, senhores deputados, senhores secretários de Estado, muito obrigado a todos pelo convite, muito obrigado em primeiro lugar ao Sr. Ministro pelo convite. É para mim uma grande honra estar aqui na abertura desta sessão. Eu sinto-me quase brasileiro honorário. Eu tenho estado tantas vezes no Brasil e tenho tantos amigos aqui no Brasil, vejo tantos na plateia, a Ilona, a Cláudia, o professor João Batista, tantas pessoas, o Renan, tantas pessoas que eu vejo aqui na plateia, que eu me sinto quase brasileiro honorário e fiquei muito comovido quando vocês tocaram o hino de Portugal. Eu acho que é uma coisa que nós devemos aprender com vocês, é ter o hino sempre. E quando há um convidado estrangeiro, tocar o hino do convidado estrangeiro. Isso faz-se no futebol, porque é que não se faz nas coisas da educação? Devia-se fazer também na educação. É uma honra para mim também o interesse que eu registro que o Brasil tem com Portugal. Os portugueses adoram o Brasil. O interesse do Brasil pela educação em Portugal é um interesse que me honra imenso. Eu venho ao Brasil muitas vezes, conheço muitas pessoas no Brasil, troquei muitas opiniões com muitos políticos brasileiros, com muitos educadores brasileiros, disse sempre aquilo que penso e eu nunca farei recomendações ao Brasil, mas posso transmitir-vos a minha experiência e, se vos for útil, de alguma maneira, para os vossos debates, eu fico muito contente por transmitir essa experiência. Deixem-me só dizer um pormenor curioso. Eu acabei de escrever um capítulo para um livro sobre as reformas educativas, um livro que vai sair, um livro em inglês, dirigido por um professor de Harvard, e que vai sair para comparar várias reformas. E eu escrevi numa nota de pé de página que este decreto-lei que nós fizemos, nós portugueses, deve ser dos poucos do mundo que faz referência à psicologia cognitiva. E ele me disse, deve ser dos poucos, não, deve ser o único. Bem, agora temos muitos mais exemplos. Vamos ter muitos mais exemplos aqui com o Brasil, de referência às ciências cognitivas, à economia da educação, a tudo aquilo que nos traz dados sobre a educação e ajuda-nos a ter uma opinião informada sobre a educação e, através disso, melhorar a educação para os nossos jovens, que é aquilo que nós temos sempre em primeiro lugar. E resta-me agradecer mais uma vez o convite ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário da Alfabetização e desejar a todos um ótimo trabalho e desejar, sobretudo, que o trabalho tenha sucesso com a educação dos jovens. Neste momento, convido o Ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub, para fazer a entrega do caderno da PNA para a presidente do Concede, Cecília Mota, em nome das redes de ensino. Não, maravilha, cada vez sou mais sua fã. Cada vez sou mais seu fã. Obrigada, Obrigada, ministro. Convido agora o ministro Abraham Weintraub para assinar a portaria que institui a CONAB. O ministro assina agora a portaria que nomeia os membros da CONAB.
Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. Vou pegar as nominatas. Obrigado. Só esse papelzinho aqui, não precisa não. Isso aqui. Obrigado. Então, começar primeiro agradecer a todos, bom dia a todos, agradecer a presença de todos, agradecer a presença, mais do que ministro da Educação, um educador que atingiu metas e superou e entregou resultados, e eu sempre respeito quem consegue trazer melhora de bem-estar, principalmente para a criança, para a população, para as futuras gerações. Então, agradecer a presença aqui do senhor Nuno Crato. Agradecer a presença do Carlos Nandalim, se bem que eu, como chefe, não preciso agradecer muito, Nandalim, eu convoco, né? Mas obrigado por ter vindo. Senador Roberto Rocha, muito obrigado por ter vindo aqui, sua presença deixa muito feliz. A deputada e amiga Soraya, muito obrigado. Deputado Bibo Nunes, muito obrigado. Doutor Frederico, deputado federal, também mostra a importância aqui, obrigado. Doutor Luiz Ovando, deputado federal também, Mato Grosso do Sul, estado que eu gosto muito obrigado. A amiga de quem eu sou fã, Cecília Mota, que eu já falei aqui, e agora recuperada já, Joaquim Soares, representando CNE, e a todos e todas que estão aqui, né, marcando um evento importante que é Conab, que é onde a gente está tentando fazer um ponto de inflexão na educação brasileira, trazendo o quê? Uma abordagem científica para a educação no Brasil. O que é abordagem científica? O pensamento científico está baseado no pensamento aristotélico, resgatado por São Tomás de Aquino, consolidado por René Descartes, o pensamento cartesiano. E a base desse pensamento, a base do pensamento é evidências empíricas. Por mais bonito que seja a teoria feita, que a gente não consegue alfabetizar porque existe uma entidade malvada que vem de fora e impede. Contra fatos, não argumentos, como diria, né, o povo. Evidência empírica. Se eu seguir tal procedimento, qual é o resultado? Repetidamente, nós temos um resultado. E se seguir esse outro procedimento, repetidamente, o resultado é muito melhor. Qual é o resultado desses anos todos de pensamento dogmático na alfabetização brasileira? O resultado depois... Vamos insistir mais um pouco, mais quanto? Mais 20 anos? O resultado desse pensamento todo, 20 anos insistindo, 30 anos insistindo, é que 50% das nossas crianças na terceira série são analfabetas. Eu, bem resumido, posso falar, não tem coeficiente. Ao final dos afortunados que conseguem fazer creche pré-escola, e do primeiro e do segundo ano de ensino fundamental, ao terceiro ano, quando as crianças são avaliadas, metade não sabe ler e escrever nada. É isso, não sabe fazer conta básica. E isso é mais do que um fracasso. É um crime. Pode ter ou não ter dolo, mas é um crime que está sendo feito no Brasil. Crime. Falar que está tudo bem é mentira. Ao mesmo tempo, falar que está tudo errado também não é uma alternativa boa. O Brasil tem exemplos de sucesso. Tem muitos locais, muitas cidades que conseguem atingir patamares excelentes de educação. Qual o problema? O problema é que, na média, a gente está numa posição absolutamente inaceitável. Não estou comparando o Brasil com a Europa. Não estou comparando o Brasil com a Ásia. Estou comparando nossos brasileirinhos com peruanos, colombianos, uruguaios, argentinos, chilenos, sul-americanos. E após
essas décadas de pensamento dogmático, onde se você questionar os ícones, você é taxado de fascista, nazista, apesar, né, do meu nome, né, típico de um nazista. Quando você questiona, é inaceitável. Isso é pensamento dogmático. Isso é pensamento dogmático. Estamos questionando, sim. Estamos pedindo para que a alfabetização tenha critérios científicos. Só isso. Baseado em evidências, em pensamento lógico, em uma abordagem cartesiana. E isso, no Brasil, é revolucionário. É inaceitável que o Brasil gaste mais do que os seus vizinhos da América do Sul e, em 2015, estivesse colado com o Peru na última posição. O Peru vai passar o Brasil nos dados que vão ser divulgados no final do ano. Ele vai passar. E nós ficaremos na humilhante última colocação isolada da alfabetização brasileira. Quantas mais décadas a gente precisa ter de fracasso para falar que o que foi feito está errado? Quantas mais crianças analfabetas e jovens sem futuro a gente vai ter que condenar ao obscurantismo por teimosia, por pensamento dogmático proto-religioso? É inaceitável. E aqui, mais do que um ex-ministro, mais do que um educador, nós temos o senhor Nuno Crato, que é a evidência empírica. Ele é a prova que um país que estava na última posição da Europa conseguiu, num período curto de tempo, atingir patamares acima da média dos outros países. Como? Abordagem científica, técnica. Por isso que eu também sou fã do senhor. E por isso que tantas vezes quanto o senhor quiser vir aqui, o senhor vai ser muito bem-vindo. Adoro o país, acho o país maravilhoso. Acho que o Brasil ele tem qualidades ímpares. E uma das qualidades que o brasileiro tem é não ser arrogante. A gente não é um povo arrogante. E a característica de um povo que não é arrogante, ele não se acha infinitamente melhor do que os outros, não acha que geneticamente é melhor do que os outros, e reconhece os seus erros. E está na hora da gente reconhecer esse nosso erro. E, por último, só para terminar, agradecendo a paciência de todos, além do senhor Nadalim, que também eu gosto muito do senhor, sabia disso, né? Falar que Portugal é sempre bem-vindo ao Brasil. E eu fico muito triste que eles deixaram de ser nossa colônia quando o rei Dom João resolveu voltar para Portugal e não reconhecer mais o Rio de Janeiro como centro do império. Foi um pecado. Até hoje seria um belíssimo estado nosso, seria 10, talvez o mais bonito estado, o 28º estado do Brasil, mas de qualquer forma, uma nação irmã. Muito obrigado.